E aí, pessoal, eu sou o Caio Bonfalari e sejam todos muito bem-vindos ao Rotina Quest, o podcast do Rotina de Mestre. E hoje trouxemos o homem, trouxemos a lenda. Estamos aqui com Lucas Conte, um grande escritor, criador de RPGs de sucesso como Mojubá, Fullmetal Cria. Mas em vez de eu ficar falando aqui, vamos deixar nosso convidado falar. Lucas, seja muito mais do que bem-vindo aqui ao Rotina. Fala aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu sou o Lucas Conte, eu sou game designer, trabalho com RPGs. Eu escrevi jogos como Mojubá, Fullmetal Cria, e atualmente estou trabalhando junto com a D20 Culture aí, que me deram essa oportunidade de ouro, né? De poder ser um dos game designers do Justice League Unlimited, que é o RPG oficial da DC Comics, que está sendo produzido primeiro no Brasil e depois para o mundo. Cara, muito legal isso, né, cara? Primeiro no Brasil, Isso cara. é muito legal. Isso aí. E, né, então, igualmente importante, nosso querido Jean, que já é aqui, ó, de casa, já é cria. Já Ele já é Rotina Quest Cria. Bom, Conte, você como um criador aí de RPGs de sucesso, a gente vê cada vez mais o cenário brasileiro de RPG crescendo, se expandindo, Sim. ganhando, né, esse espaço. Tanto é o próprio exemplo que você deu agora do Justice League sendo feito primeiro no Brasil antes de lá fora. Uhum. Mas eu quero voltar um pouco mais atrás aqui, vamos fazer a fundação do negócio, tá? Vamos. Como que começa um sistema, sabe? Tipo, a fantasia, a mecânica, o que você pretende provocar, são os três ao mesmo tempo? Como que é esse processo criativo? Sim. Olha, para mim, eu gosto de pensar na fantasia primeiro e aí ver o que eu posso extrair disso de uma maneira mais mecânica, sabe? Raramente eu penso na mecânica primeiro, acho que nenhum processo criativo que eu tive envolveu pensar na mecânica primeiro, embora tenha amigos meus que façam ao contrário, eles gostam de pensar, tipo, vou usar esse X sistema que é aberto, ou eu quero usar esse Y dado no meu jogo, e aí fazem algum jogo a partir daquilo, mas eu sou um cara que gosta muito de pensar na fantasia, no que eu quero proporcionar primeiro, porque aí as mecânicas vão ser as ferramentas que eu tenho para passar aquele sentimento pro público, sabe? Então eu penso na fantasia primeiro sempre, cara. Tá. E até na fantasia, eu falo porque eu e o Jean joga muito RPG junto. Tipo, acho que Sim. desde que eu comecei a jogar. Na verdade, eu comecei a jogar RPG por conta do Jean. Olha aí. A Ele mesa que me está trouxe. até hoje ainda tentando Ah, que dar maneiro. subir na mesa. E Vamos lá, aí, jogando. então lá. Aí sim. E eu fico pensando assim, nessa questão da fantasia. Quando que você tá criando ali fantasia, beleza, mas você busca inspirações como, assim? Você pegou, putz, eu gosto disso, porque, por exemplo, tem o Fullmetal Cria, que é o seu, eu tava lendo, Sim. inclusive a gente conversou antes lá também, tem uma clara inspiração em Lancer, e aí você falou, putz, eu gosto muito disso, deixa eu adaptar aqui. Você tem algum processo para fazer isso, ou simplesmente veio e você ficou muito inspirado e quis seguir? Não, eu tenho, cara. Eu gosto de mergulhar em inspirações antes de fazer qualquer coisa, de me rodear daquilo para tirar as melhores coisas possíveis daquele gênero ou daquela mecânica que eu quero fazer parecido, daquele sentimento que eu quero passar que lembra algum jogo que eu gosto muito, como é o caso do Lancer, né? O Fullmetal Cria é um jogo onde vocês são crianças fazendo rinha de robô no recreio da escola, sabe? Então, assim, é um jogo muito maneiro porque tem uma pegada meio Medabots, meio Pokémon. É um jogo feito para emular animes dos anos 2000 feitos para vender boneco, tipo Beyblade, Bakugan, Digimon, esse tipo de coisa, sabe? Então é a criança e sua ferramenta mística, tecnológica, etc. Que é tecnológica, no caso do Fullmetal Cria, que é um robozinho que a criança tem junto. E eu já tinha visto alguns jogos da gringa fazerem isso, né, cara? Você tem duas fichas. Isso mata muitos problemas de muitos jogos. Você tem a ficha da criança, que você faz o que você quiser, então eu acredito muito em arquétipos, gosto muito de arquétipos, né? Então como eu falei, mergulhei naqueles animes que tinham esse sentimento, mais ou menos dos anos 2000 ali. E eu falei, bom, nesse anime geralmente tem um moleque que ele é o café com leite do grupo. Tem um moleque que é mais subestimado, tem um moleque que é mais trevoso, né? Tem a mina que chegou depois e tal. Então fui fazendo, tem a pessoa que é mais gênio, tá ligado? Então fui fazendo, baseando esses arquétipos e criando eles pro jogo, eu falei, bom, você tem um tipo de jogo que você joga com os arquétipos aqui. Só que quando você quer entrar na porradaria de robô, são outros 500, sabe? Você pega e você monta seu robô do jeito que você quiser, seu arquétipo não interfere tanto, o seu arquétipo funciona mais com uma habilidade passiva, sabe?
Uhum. Então, um personagem que é gênio, durante o combate dos robôs, ele vai fornecer um bônus pro robô dele que é diferente do que o personagem que é um rebelde, sacou? Uhum. Então, ter duas fichas, eu sou muito fã disso, porque, como eu falei, mata um monte de problema, né? Primeiro que você deixa todo mundo útil em todos os aspectos do jogo, então não fica aquela sensação de que, sei lá, o Bárbaro só vai funcionar especificamente nessa situação de Nossa, combate. sim, que ódio. Ou, por exemplo, o Ladino só vai funcionar nessas situações aqui mais geraizonas, né? Porque o Fullmetal Alchemist é um jogo de robô fazendo rinha, sabe? Então, boa parte do jogo vai envolver luta de robô. Não faria sentido eu criar, por exemplo, uma habilidade chamada luta, né? Porque todo mundo luta, é isso que eles fazem, Hum. sabe? Então, Uhum. como você luta em todo mundo, você cria uma mecânica só para as lutas, e ela funciona dentro, a luta em si mesmada na própria luta, não Uhum. interage com o mundo exterior, e as crianças são crianças com arquétipos que interagem com o mundo do lado de fora daquilo, porque deixa todo mundo útil em todas as etapas do jogo, sacou? Então, uma criança que não vai. De novo, como é um jogo de luta, não teria como fazer um personagem que ele é focado em apenas lutar, no sentido de, Uhum. meu robô é um robô específico para luta. É claro, porque todos são, sabe? Seu robô pode fazer outras coisinhas também, mas eles nascem, né, de como um esporte, quase um esporte, digamos assim, naquele universo de Fullmetal Cria, como gladiadores mecânicos de brinquedo. Então todo mundo luta, sabe? Cara, você tá Cara, falando. Ai, desculpa, pode falar, gente. não, eu ia só comentar, tipo assim, duas coisas aí muito legais. Primeiro a gente fala muito aqui, em vários outros podcasts a gente já falou sobre o pessoal às vezes pegar um RPG, tipo, de fantasia, mais tradicional para jogar, o clássico D&D, Pathfinder, etc, né? E pegar esses RPGs que a gente sempre imagina como um RPG, né? Que negócio de elfo, toco, Sim, magia e sim. tal. E, cara, você já deu um exemplo muito bom aqui de como você pode ver, tipo, pô, tô assistindo TV Globinho ali, batendo num Beyblade, falando, cara, se isso aí Daria for o um RPG jogo. de mesa, sabe? Isso dá um jogo. E Não, é muito legal isso, completamente. tipo, a ideia de que você consegue pegar um outro cenário, um outro Aham. conceito de que é uma luta, um outro conceito que é uma ficha, um personagem e tal, Sim, classes, né, igual você falou, de arquetipos, só que de um jeito de clichêzão ali de TV Globinho, cara, isso eu acho muito legal. E eu quero sempre reforçar isso porque a gente tem muito esse sentimento de que muita gente fica presa aos jogos de fantasia medieval, tá, às vezes total. uma coisa mais moderna, tudo mais investigação, pô, legal, mas tem que dar uma chance para jogar esse tipo de, sabe, de coisa mais focada, menor, assim. Eu Sim, eu acho muito legal. sou. Eu sou advogado de fazer as coisas com escopo definido, cara. Uhum. Porque, primeiro, eu acho que se torna mais interessante. A limitação deixa tudo muito mais interessante, sabe? Então, se alguém estiver, sei lá, fazendo o primeiro jogo pra mim, pede alguma dica, alguma coisa, eu sempre falo, é mais interessante. Mesmo que você queira fazer um jogo de fantasia, né, medieval, é mais maneiro, é mais único você fazer um jogo sobre alguma especificidade daquele mundo. Tipo, meu jogo é só sobre os magos da escola arcana desse mundo, sabe? Então, ou sei lá, meu jogo é só sobre a guilda de ladrões desse mundo e como eles interagem com aquele mundo, do que um jogo amplo que vai ter o que a gente já espera, elfos, anões, né? Magias e classe de armadura e tudo, que é muito maneiro. Eu adoro jogos de D20 de fantasia medieval, Também. mas às vezes você quer fazer uma parada para você se destacar, falando mercadologicamente, é mais interessante você fazer alguma coisa que seja mais específica, sabe? Eu acho que em vez de você fazer amplo, você pode direcionar o seu foco e criar uma parada voltada para aquilo, Se entende? Eu acho que foi o propor caso do algo. Fullmetal Cria. Eu acho que o Fullmetal Não, Cria ele fez bastante sucesso com o público porque ele é de um tema, aspas, inusitado por meio do RPG, sabe? Um RPG de anime dos anos 2000 e tudo nele é voltado para esse sentimento de anime dos anos 2000. Então, um feedback que eu recebo muito é que é um jogo muito divertido de jogar porque ele é autoconsciente dos clichês que ele tem, sabe? Então, eu acho isso muito importante para o jogo, né? Uma das habilidades do cérebro, que é o arquétipo do gênio, é que ele arruma um óculos e fala um plano mirabolante e recebe bônus por causa disso, sabe? é Ou muito o bom. rebelde, a parada dele é que ele nunca pode ser preso por nenhuma amarra, tanto física quanto social, sabe? Então ele não Ah, segue regras. E quando ele luta, ele pode, sei lá, ignorar uma regra, tá ligado? Então o jogo é muito nesse sentido, cara. Ele afunda nos clichês. Eu acho que às vezes quando você vai fazer uma história, as pessoas dão várias dicas de como evitar clichês naquela história, mas acho que para jogos, cara, que tentam emular um gênero,
como é o caso do Fullmetal Cria, vai fundo nos clichês, porque todo mundo adora, todo mundo acha super engraçado, todo mundo ri. Eu lembro que uma das regras que eu mais recebo pessoas falando, dando feedback sobre o Fullmetal Cria é uma regra que ela não faz nada, né, mecanicamente, mas assim, o cara ganha de você na iniciativa, você precisa dizer ele é rápido, tá ligado? Tipo nos animes, quando o cara é rápido pra caramba, você é obrigado a falar isso. Ah, mas se eu não Oh, isso é falasse, não sei o que, genial. cara. No jogo você tem que fazer isso, tá ligado? É a regra do jogo, mano. Ah, mas não dá bônus nada. Não, mas o cara é rápido e você tem que constatar isso em alto e bom som pra mesa toda ouvir, porque o cara é rápido, Que sabe? delícia, Então eu tive Nossa. feedback do pessoal falando, tipo, eu fiz um personagem só focado totalmente em ganhar a iniciativa porque eu gosto de fazer os outros falarem isso. Entende? Então são essas pequenas coisas que fazem as pessoas dar o salto de gostar do seu jogo pro pessoal amar o seu jogo, sabe? São esses detalhes que é a diferença entre gostar, achar maneirinho e adorar o seu jogo, cara, porque essas coisas ficam nas pessoas e acho que a melhor maneira de você passar um sentimento é através dessas pequenas coisinhas. Você não precisa deixar tanto a ponto de ficar enfadonho, mas você pode deixar ali pontualmente, sabe? Uma regra que vou fazer um salto para falar do Justice League Unlimited, né? Que é o jogo da DC Comics e sim. tal. E aí teve uma regra, cara, que viralizou alguma página de. Muito obrigado por essa página, não vou lembrar o nome, mas alguma página da DC Comics postou no Twitter e assim, deu trocentos likes, milhões de visualizações e tal, que é o personagem que tem o poder de campo de força. Ele pode falar, uma das habilidades do campo de força é ele pega e fala, eu não vou aguentar por muito tempo. E aí, quando ele faz isso, o campo de força ganha um bônus enorme e se rompe imediatamente, sabe? Porque, cara, são essas coisas, esses clichês de quadrinhos, de história de herói, de desenho, que vai fazer o pessoal rachar o bico com o seu jogo, sabe? Eu nunca vou te perdoar se sair Justice League e o cara do gelo não falar, fica frio aí. Eu Fica preciso. bem, pô, mas aí é referência a Ah, é outra verdade. mídia de heróis, né, cara? Aí, Ah, putz, vamos cara. evitar. Droga, é verdade. É uma boa. Se eu estivesse fazendo um jogo genérico meu de heróis, assim, mais aberto, tudo É mais, eu super verdade, você tá colocaria. certo. Mas nesse caso, eu, putz, O... dou um passo para trás. Você falou bastante sobre isso. Eu tava pensando aqui, eu e o Jean, a gente conversa bastante sobre mecânica Uhum, e roleplay. E aí, sim, acredito eu, né? Eu, minha leiguice aqui, que acho que a coisa mais difícil quando você está criando ali o RPG deve ser você encontrar um meio termo bom entre a mecânica tá legal e ao mesmo tempo eu tô abrindo espaço para o jogador criar o que ele quer. sim, É, o, sim. o quão difícil é mensurar isso quando você cria um RPG? Assim, como você chega nesse ponto? Uhum. Só para você entender perguntas, onde você chega no sweet spot ali de mecânica barra roleplay, como não fazer que um tipo, sobreponha o outro, ou como E isso entender para que não você ficar. Até, chegou. Por favor, até Jean. para acrescentar, ia falar, na verdade, eu penso assim, tipo, você tem que ter uma mecânica no seu sistema para você ter regra, né? Tipo, a gente já falou várias vezes aqui, se você não Sim, tiver uma regra, você tá fazendo teatro, você não tá fazendo um RPG, exato. não Eu tá sou muito jogando. fã de regras, tudo tem que ter regra. Mas a gente jogou, por exemplo, em stream, inclusive, o Avatar RPG, e no Avatar as regras são super simples, são super Uhum. básicas, assim, e isso deu muito espaço pra gente fazer muito roleplay, muita história, muita interpretação, sabe? Sim, Talvez completamente. aberto até demais, dependendo aí de quem está jogando, foi O legal pra Avatar fazer teve isso. polêmicas, né, sobre a criação dele. Tudo eu Exato. adoro, particularmente acho um jogaço. Não, eu gostei muito, eu não sei se eu jogaria uma campanha de anos e anos Hum, a fio, entendeu? Acho que sim, tem um pouquinho disso. Então vem nisso, sabe? Tipo, pô, você pega um D&D, pô, tem muita regra, D&Ds antigos, 3.5, só regra, né, e tal. é, Você fica chega o combate, todo mundo para de interpretar e fica lá sim, sentado por 10 minutos troca, né? esperando Tem, tudo. tem a Um separação clara. corte, né? Agora estamos começando o Você combate. Né? você Muito falou do típico negócio das fichas aí, cara. Pô, sim, muito típico de D20 tradicional, né, cara? De você ter esse hum, momento do pausa, vamos combater. E exato. aí são outras regras, regras parecidas, mas não tanto. E aí fechou, voltamos sabe, voltamos ao jogo normal. E não deixar claro que é isso, Uhum. sabe? Eu acho que é importante você deixar claro que, olha, é um jogo que ele vai ter. O Fullmetal Alchemist tem dois momentos. Tem as crianças lá jogando D6 e tudo mais, fazendo os clichês e tudo. Aí, começou o combate? Começou? Agora vamos rolar D20, vamos fazer conta,
vamos fazer combo, sabe? O jogo é mais ou menos assim. Foi uma experiência, como tipo assim, tem 2 jogos publicados meus, né? Uhum. Eu sou o criador da marca, não é de MP nem nada. Que é o Mojubá, que a vibe do Mojubá. Eu tô com ele aqui perto, o Metal queria estar longe. Mas o Mojubá, a gente ganhou alguns Goblins de Ouro 2024 com ele. Ele é um jogo afrofuturista, né? Tem toda essa pegada. E nele você vive na cidade de Mojubá, que é essa megalópole no futuro, ali, né? Com a tecnologia avançada e tal. Só que vocês são. É uma cidade muito espiritual também. Então você tem espírito, você tem, sabe? Você tem criaturas, você tem rituais, você tem toda essa. Muito da religião, muito da mitologia afro-brasileira tá no jogo, né? Principalmente brasileira, a bem Uhum. da verdade. E aí vocês são crias, que são pessoas que descendem dos orixás desse mundo e têm poderes por causa disso. Porque eu queria fazer um jogo, quando eu pensei em Mojubá, mais ou menos uma pegada tipo Bleach, só que mais brasileiro, sabe? Porque eu gosto muito na época, né? Eu cresci com os 3 grandes, que eram o Naruto, o Bleach Bleach e e o One One Piece. Piece. E o Bleach, o diferencial é que os caras viviam no mundo normal, aspas, né? Uhum. Tipo, eles não moravam no mundo ninja ou na era dos piratas, eles moravam na Terra e tinham que resolver coisas na Terra. E eu lembro que um pouco, quando eu tava fazendo Mojubá, o Jujutsu Kaisen também tava muito em alta. E ele tem muito essa vibe também, de viver na Terra moderna, tem essas criaturas aí que você lida com elas. Então, o Mojubá, eu não uso arquétipos nele, apesar de eu gostar muito, mas ele é um jogo muito aberto na mecânica, que ela funciona assim. Você rola 2d6 mais atributo, né, você tem 4 atributos, e quando você usa seu poder, que é a sua herança, você rola 3d6 e pega os 2 maiores. Né? Você gasta seu Hum. poder, que é seu axé, sua mana, e pega os 2 maiores. Então tem uma curvinha ali de vantagem, sacou? Só que a parada é que quando você usa o poder, todo resultado um que cair, você recebe uma mácula, sabe? Então tem esse balanço, porque eu lembro que também na época tava saindo o Avatar, acho que tinha saído o Fast Play do Avatar, sabe? Uhum. Tava começando o burburinho na gringa. Eu tava fazendo o Mojubá e eu vi o Avatar, eu falei, tá, eu tenho que apagar algumas coisas e fazer mais igual esse jogo, justamente do tanto que eu gosto dele. Mas o Avatar pra mim tem uma questão de que ele é muito aberto, mas ele tem bastante regra, sabe? Não sei se vai ser claro, ele tem regra no sentido de o combate dele funciona de uma maneira específica, até demais, sabe? É Uhum. quase um jogo de Uhum. cartas, o combate do Avatar. Então Sim. você fala, putz, É bem diferente mesmo. quando você era criança, a gente fazia um jogo que, na infância, que você fazia, tipo, você levantava as armas, você defendia ou você recarregava a arma, sabe? E aí você meio que tinha que adivinhar o que seu amigo ia fazer e fazer na hora, quase um pedra papel tesoura, sabe? Uhum. Então eu sinto que o combate de Avatar tem um pouco disso, desse elemento do você coloca, eu coloco, você coloca, coloca, você coloca, coloca, não tentando tomar uma clareza de combate quanto o D&D que o mestre fala, olha, ele vai te atacar com tal, vai fazer tal, rola o dado. Eu não gosto, eu adoro o escudo do mestre, mas eu não gosto de rolagem fechada. Eu jogo o dado na cara de todo mundo mesmo, eu não tô nem aí, sabe? Vamos lidar com o que a mesa vai trazer. Mas voltando, tô divagando muito. Não, à Sobre a vontade. questão do, Continue. O palco é seu, cara, é pra falar do- mesmo. a questão desse ponto onde a mecânica e as regras, a interpretação e a mecânica vão convergir, acho que a mecânica tem que empurrar as pessoas para a interpretação, sabe? Acho que a Tá. mecânica tem que recompensar a interpretação, não de um jeito de você falar assim, ah, eu achei que sua atuação foi boa, toma uma inspiração, sabe? Eu acho que isso funciona, mas eu gosto daquele tipo de regra que fala, olha, meu personagem, por exemplo, é o Metal Cria, eu sou o café com leite, que ele é mais novo do grupo e tudo, e quando o Café com personagem leite. faz É muito bom. pirraça para ele conseguir alguma coisa, ele ganha X bônus, sabe? Uma vez por cena, você pode fazer pirraça para chamar a atenção de todo mundo e causar uma distração grande, fazer um make a scene ali no meio, sabe? Uhum. Então Uhum. eu gosto quando você é recompensado para você retroalimentar o seu clichê, entende? E tem jogos, eu não tive a chance de fazer isso até hoje, mas eu gostaria muito de fazer um jogo do meu amigo, o Thiago Rosa, que ele trabalha na Jambô, né? Ele já trabalhou Sim. com Tormenta, com outros jogos. Ele tem um jogo que é a Lenda do Dragão de Fogo, que é um jogo focado em porradaria, pique animezão, sabe? Uhum. E aí você escolhe seu caminho, que é quase como se fosse seu clichê, né? Quase como se fosse seu arquétipo. E você pode ter pelo caminho da amizade, você pode ir pelo caminho da vingança, você pode ir pelo caminho da bonança e tal, e aí você ganha pontos conforme você segue seu clichê ao longo do jogo. Só que, durante a campanha, você ganha ainda mais pontos se você fizer algo que vai totalmente contra esse clichê, quebrar esse clichê, pegar outro e continuar sua jornada,
sabe? Então, acho que esse tipo de mecânica que favorece, recompensa, né? O jogador, cara, gosta de moedas brilhantes, e de, né? Gosta de receber pontos e de ganhar mais dados para rolar. Então, se você conseguir fazer com que o jogador receba isso, recompensando por ele entrar na fantasia, na mecânica do jogo, eu acho ótimo, eu busco fazer isso nos meus jogos. Tanto que o Liga da Justiça aí, a gente trabalha muito com isso, né? Eu tenho a oportunidade de jogar Sim. já lá na D20 Culture, e é um jogo de arquétipos, cara, sabe? Você escolhe que arquétipo você vai ser. Eu quero ser um campeão da manhã, agora eu sou um cavaleiro das trevas. Eu quero ser um gênio, eu quero ser um soldado da causa. Esses arquétipos vão moldando. Eu acho que os arquétipos são a maneira mais fácil do jogador comunicar para o narrador que tipo de coisa que ele quer fazer no jogo, sabe? Legal. Mas é tanto que a classe. Porque a classe, você sabe, né? Tá, vou pegar o guerreiro e vou dar muita porrada com a espada. Mas indo para um lado mais de interpretação e tudo de jogo que talvez não foque tanto assim no combate, apesar de ter várias regras de combate, acho que o arquétipo comunica muito bem pro mestre o que o jogador quer fazer, sabe? Acho que mais por esse lado é mais para achar o ponto, cara, é uma busca eterna, né? A gente vai tentando, buscando, volta, olha e fala, pô, devia ter feito assim. Eu sou o mestre de falar, cara, devia ter feito tudo diferente. Assim que eu termino de fazer o livro, eu falo, putz, foda, mas agora já foi. Fica pro próximo, porque outra coisa que o Thiago Rosa me ensinou também, um dos que ele me passou, foi de que jogo você não termina, cara. Jogo, livro, nada, você não termina essas coisas. Você abandona essas coisas e parte pro próximo. Senão você vai ficar para sempre fazendo ele, em busca da perfeição que nunca vai vir, sabe? Então, para achar esse ponto, eu acho que varia de jogo para jogo, cara. Como o Lancer é um jogo que ele é altamente tático de contato com hexágono, né? De você combar e você tem que jogar com um aplicativo que vai te auxiliar a jogar e tudo. Só que é um jogo também que volta, ele reflete bastante o piloto também. Então, apesar de achar que não tanto, né? Ele é mais focado nessa parte. Podia ter mais uma parada de arquétipo pro piloto e tal. Aí eu acabei fazendo Metal Creep porque eu queria bem Lance. Mas eu acho que é uma luta eterna, cara. Você nunca sabe exatamente, né, o que você vai achar, onde você vai conseguir chegar nesse ponto, nesse sweet spot aí da roleplay e da mecânica. Às vezes eu acho também que você devia abandonar essa busca, talvez. Faz o jogo que você queira ver e não tente alcançar essa perfeição, porque você sempre vai ficar se batendo por causa disso também. Então fica aí a dica. Cara, disso tudo que você falou, tem muita coisa para tirar, tá? Tipo, especialmente dessa parte da busca do equilíbrio, mas o que eu ia falar, o hot take, né? O hot take aí de O hot D&D, take. na verdade, quero falar, é que quando você faz, vamos lá, uma coisa que você deve ter pensado, quando você faz uma regra abrangente, que recompensa o roleplay, que recompensa a forma que o personagem joga, mas a regra em si é meio abrangente, você dá margem para aquele clássico advogado de regra e tudo mais. Que eu Sim. acho que o D&D, por exemplo, não só o D&D, né, vários sistemas mais tradicionais, eles têm muito medo, sabe? Eu sempre senti isso, eu sempre senti que o D&D, ele se preocupa tanto em ter todas as regrinhas tão bem definidas ali, ele separa o que é flavor do que é regra, né? Você tem um parágrafo ali falando, você faz uma fumaça e tal, e a regra, Sim. você se teleporta com essa magia, né? Sempre tem a separação, nunca tá mesclado os dois, nunca dá margem para interpretação, Aham. justamente porque eu sinto que o D&D é um jogo feito para o mestre não ter trabalho, não ter discussão na mesa. Eu acho que eles têm tanto medo daquela discussãozinha, sabe? Sim. Daquele jogador Aquele meio bate-volta. problemático. É, exato. Acho que eles têm tanto medo disso que eles fazem esse montaréu de regra super bem definida que acaba, na minha opinião, atrasando muito o que o jogo poderia ser. E quando eu jogo um sistema um pouquinho mais aberto, geralmente o Caio mestrando, né? Que quem diria tem canal do YouTube, né? Tem que mestrar bem. Ele sabe, ele sabe Eu quero dar uma jogar também, dosada tá? nisso. Por favor, mestre mais para mim. Ele sabe dosar um pouquinho isso, aí Aham. acaba indo bem. Mas, cara, como que você faz? Como que você pensa nisso? Tipo, cara, se eu deixar assim, será que o jogador vai ser um problemático? Será que eu confio no meu mestre? Será que eu coloco um texto ali no meio do livro, dando dicas para o mestre de como ele deve conduzir Sim. uma narrativa, sabe? Antes de Olha, eu responder acho só, o importante. Lucas, só porque eu Aham. ouvi uma frase, a gente até conversou disso na D20 uma vez, que é tipo, aquela palavra, confia no bom senso. Aí a gente fala, mano, não sei se dá para Não confiar no existe. bom senso, entendeu? Bom senso não existe. Quando a pessoa tenta escavar uma regra, não existe bom senso, né? Tem esse.
Tem Exatamente. essa parte. Então, olha, quando eu estou escrevendo, eu tento sempre deixar claro para o narrador, né, tipo de história que ele pode trazer, como que ele pode incorporar tal regra, X regra, Y regra ali, ao mesmo tempo que eu tento não subestimar a inteligência de quem está confiando no nosso produto, né, de quem está trazendo quer ver nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, quer ver nosso trabalho. Então, eu procuro não subestimar a inteligência de quem está lidando com o nosso trabalho também. Mas quando você está criando, você está envolto na criação, você está no olho do furacão. Então, tudo que parece muito óbvio para você, raramente é óbvio para o Uhum, resto do mundo. Principalmente em regra escrita, cara. Então, assim, eu acho importante deixar margem, por exemplo, nos arquétipos do Justice League Unlimited, a gente deixa bastante margem para as regras. Ao- A contrapartida que na parte dos poderes, sejam eles artes marciais ou tecnologia ou superpoderes, a gente tenta ser o mais liso e claro possível, porque a dinâmica de uso deles é outra. Então, por exemplo, tem o Campeão da Manhã, que é aquele personagem, aquele herói classicão paladinesco, a la Superman, ele tem uma habilidade que chama Verdade e Justiça. O que que ela faz? Você consegue ver através de mentiras. Seja mentira, o cara tá mentindo sei lá, na TV câmera, ou o cara tá fazendo ilusão, sabe? Ah, meu personagem não tem poder, etc. Como é que ele vai ver isso? Porque ele é um campeão da manhã. O senso de verdade e justiça dele é tão grande que ele consegue ver através dessas coisas, sabe? Uhum. Ou tem um uhum. personagem lá que é o Furioso, que ele é uma parada meio berserker, meio bárbaro ali, e você pode, né, X vezes, gastando Y coisas, você pode romper qualquer barreira que esteja te prendendo, né? Seja ela amarra, seja ela uma parada mágica, seja ela uma prisão interdimensional. Mas você fala, putz, porque no jogo a gente não limita as combinações de arquétipo com poder. Então você pode ser um campeão da manhã que não tem poder nenhum, mas ainda usa um S no peito ali, sabe? Sai com um pedaço de pau para fazer justiça. Ou você pode ser o Cavaleiro das Trevas que tem um anel da Lanterna Verde, por exemplo, sabe? Então a gente não limita tanto essas coisas. E aí se alguém ia falar, putz, mas o meu personagem ele é um furioso, como é que ele conseguiu ele não tem poder nenhum, só tem artes marciais, treinamento excessivo, né? Como é que ele conseguiu se libertar de uma prisão interdimensional, cara? Usando a habilidade que tá no seu arquétipo. Foi assim que ele Entendi. conseguiu, sabe? Então, ainda mais em quadrinhos, acho que é um erro muito grande a gente procurar muita verossimilhança e muita lógica num mundo que o maior símbolo é um cara alienígena que veste a cueca por cima da calça dele. Então, às vezes, talvez se levar a sério demais quando você faz um produto desse, e eu falo isso com o maior amor do mundo, né? As pessoas acham que Uhum. Uhum. falar que algo é clichê, mas eu Escrachado, digo assim. clichê escrachado da melhor forma possível. Porque Uhum. quadrinhos estão aí, a DC está com 90 anos, quase 100 anos de existência aí, e em altíssima, cara, universo absoluto, o filme nos cinemas e tudo. Então, assim, eu acho que a gente não pode se levar tão a sério quando está fazendo esse jogo, a gente não pode subestimar a inteligência dos nossos leitores, no tempo que a gente tem que ser claro na nossa proposta. A gente não pode deixar o serviço todo nas costas dos outros também, né? Uhum. A gente Obrigado. não pode falar, Isso. pô, interpreta Obrigado. aí, meu. Não é bem assim. Né? Tem Aham. uma série de diretrizes que fazem a regra funcionar. A regra tem que ter um funcionamento claro se a gente quiser ser abstrato. Senão não rola, sabe? Eu- Então, o furioso que ele vai romper as amarras que estejam prendendo ele, você não pode falar que ele sempre faz isso, mas ele, Uhum. quando ele gasta X pontos, Y vezes numa cena, ele consegue se libertar dessas coisas. E aí pronto, aí funciona, sabe? Legal. Então, se você quiser abstrair muito, você tem que ser claro nas suas regras, entende? Que é contraditório, mas é por aí. Acho que legal. Cara, eu acho que até mestrando acontece muito, muito comigo, assim, tipo, mestrei por muito tempo, bem regradinho e tal, e com o tempo eu fui percebendo que eu me divirto como mestre Sim, eu muito também. mais Eu mas também. assim, muito mais quando eu jogo um poder narrativo estranho para meus jogadores. E eu, Completamente. Você e nunca eu adoro sabe. fazer Acho que isso. é Sim, isso, né? Você nunca sim. sabe o que vai sair dali. Você nunca sabe o que pode acontecer. Mano, eu fiz isso muitas vezes. Eu já fiz tipo assim. Eu dei uma pedra para eles que eles podem se teleportar para uma base na PQP em qualquer momento eles podem usar. Isso no D&D, né? Eles têm um item que eles podem ir para qualquer plano ali, que já estão nível quase 20 agora, estão nível alto Sim. já. Então, tipo assim, são várias coisas que às vezes eu jogo.
E eu falo assim, cara, o Jean do futuro vai se arrepender desse momento, sabe? Mas no momento que Totalmente. acontece, cara, teve tanta cena legal, improvisada. E aí eu lembro de alguns outros, tipo, isso eu acho que é uma coisa que o D&D a gente aprendeu a fazer conforme você vai jogando. Você vai percebendo que é divertido, mas o livro não incentiva. Sim. Agora, em alguns outros sistemas, o próprio Tormenta, por exemplo, agora eu fiz um personagem aí pra jogar numa mesa com o Caio, inclusive, Uhum. e eu fiz um personagem que ele é o seguidor, onde meu personagem tinha um Hum. mestre, e esse mestre eu posso usar uma habilidade pra chamar ele uma vez por campanha ou por aventura, uma coisa assim lá dentro. Eu Sim, pra ele posso dar uma falar, ele moral. tá aqui, e ele vai me Aham. ajudar, sabe? E Sim, isso é assim, ótimo. cara, Paulo mestre pra me falar como ele veio parar aqui, tá ligado? Você vai Exatamente. ter Sim. que improvisar também, Eu então. acho que o improviso é uma parte essencial dos jogos, é o que difere de um board game. Então, no board game vai ter Uhum, situações que você não Uhum. sabe onde como funciona alguma coisa, a galera improvisa ali para ter uma experiência melhor. Então, o improviso é uma parte essencial dos jogos de RPG, cara. Tanto que uma das mecânicas que tá sendo mais famigerada, né? Acho que tá numa vibe assim, ou a galera ama ou a galera odeia, ninguém é neutro em uhum. relação a ela. É o dado de crise, cara. Como é que isso funciona? Sim. No jogo, no Justice League Unlimited, você tem pontos de roteiro. E você pega e usa esses pontos Tem plot armor. para forçar a barra do roteiro. Então tem uma habilidade É, que chama plot armor, tem outra habilidade que chama retcon, tem uma habilidade, sabe? Retcon E é aí, muito bom. Retcon é muito É bom. muito bom. É muito bom. sabe? Cara, eu Genial. tava vendo, tem tanto no Batman Bravos e Destemidos quanto na série do Batman dos anos 60, que tem uns policiais que estão lá arguindo o Batman depois que termina o episódio e fala, o Batman, então uma parada, como é que você conseguiu destrancar o cofre em menos de 3 minutos, cara? Assim, fácil. Ele falou, pô, pergunta boba, né, cara? Com isso aqui, ó. Ele tira do cinto dele um destrancador de cofre que atua em menos de 3 minutos, e aí, sabe como é que é? É isso, cara. Então, Oi. os pontos de roteiro você força a barra, entendeu? Dá uma Uhum. usar de barra. É Só o que para não cartão de ficar. crédito limitado lá Eu, que eu ele tava tem, com né? essa É, cena na cabeça, Jean. Eu tava com essa cena na Eu cabeça. também, a gente falou disso há um tá com seu tempinho. cartão exato, tá com seu cartão, você tá com seu spray anti-tubarão do Batman ali, cara. Que você usa, opa, pronto, resolvi. Só que aí você também não pode ficar forçando a barra do roteiro, porque as forças maiores do roteiro vão te dar um corte ali, quando for a Uhum. hora. E é aí que entra o dado de crise, né? Que ele é uma história engraçada. Ele surge porque quando eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar no jogo da DC, eu fui pesquisar, né? Levantar ali, jogos super-heróis e tudo. E o jogo da Marvel, ele tinha uma vantagem sobre a gente, que ele usava os acrônimos de Marvel, então ele usava o Ah, MARV para fazer o famosas nome dos habilidades. atributos, mano, né? Então era Uhum. Might, Agility, Nossa. Resilience, aí eu falei, pô, nessa aí eu acho que eles ganharam. Porque eu não É, tenho. É difícil fazer uma coisa com DC. Eu falei, não, não vou DC. desistir. Vai ter, mano. Vai ter no jogo alguma coisa com DC. Fiquei lá pesquisando, caçando. E aí o sistema do Justice League Unlimited usa o Entropia, que é feito. O Sistema da Pat D20 mesmo. Rodrigues é o sistema Uhum. do D20, ele é o criador, e ele meio que deu na minha mão e falou, cara, altera isso pra ficar uma vibe no jogo de super-herói. E aí tinha um dado de entropia, que é um dado que aparece lá e rola maluquice. Uhum. Eu falei, vai ser o dado de crise, e é o nosso DC. DC. Pronto, Uhum. chupa Marvel, tá ligado? Agora vamos. Segura É, essa, Marvel, e aí? Então, Cara, virou o DC da parada, e quando você força muito os pontos de roteiro, a galera faz uma jogada de dados ali que se cai X número, um tá dado errado. de crise acontece, dá o dado de crise, cara. E ele é um D20 com 20 opções de crise clássica de história em quadrinho. Então tem invasão alienígena, cópias dos personagens aparecem, o Vingador do Futuro vem Vingador do Futuro, alguém era um clone, um aliado vira vilão, sabe? Um Alguém vilão reseta o retorna. universo, né, de novo. São várias coisas 20 coisas de quadrinhos, vocês ganham poderes novos, vocês perdem seus poderes. Então são Uhum. coisas. E o dado de crise só pode acontecer uma vez a cada sessão. Porque também a gente pra não ficar uma doideira extrema, né? Também para não Uhum. estourar, sacanear muito o mestre. Mas é uma coisa que ele meio que fala assim: lide com o improviso e com a maluquice que você está se metendo, que são histórias de quadrinho, sabe? Uhum. E, de novo, isso da melhor maneira possível. Claro. Vamos abraçar. Tem um painel que recentemente o Superboy Prime voltou e tal. E tem um painel que ele fala numa tradução livre, né, cara? Porque o Superboy Prime ele faz coisa tipo, ele soca a realidade parte, tá ligado? Ele é um quebrador de quarta parede nato. E aí ele vira, quando ele tá fazendo alguma dessas maluquices, ele vira, não lembro pra quem, mas ele fala, pô, vamos ficar na vibe da Era de Prata comigo. Entra na Era de Prata comigo, pô. E realmente isso é um dos nortes na hora de fazer o jogo. Vamos ficar na maluquice da Era de Prata. Vamos
abraçar essa mídia, cara, que é tão cativante quanto as histórias em quadrinhos de super-heróis, sabe? Não vamos achar que a gente tem que ser pé no chão e cinzento e tudo ser extremamente lógico e calculado. Não, isso aqui é uma doideira. Isso aqui é uma doideira. Você tem ET com magos, com dinossauros do passado que vão brigar com dinossauros do futuro e gorilas ditadores, sabe? Vamos abraçar essa maluquice, vamos abraçar esse caldeirão. Eu gosto disso por dois motivos muito legais, que assim, o primeiro é porque é um RPG, é um jogo, tem que ser divertido para quem tá jogando. Então, Tem que ser divertido, cara. exatamente. E aí, se a pessoa quiser fazer uma vibe mais séria, mais Gotham, soturna ali, o cara tem ferramenta para isso e tá tudo bem, ele segue, tamo Tem, junto. tem o jogo do Gotham também, o Gotham Chronicles, que saiu um ou 2 anos atrás. Uhum. Então, assim, às vezes, né, você não gosta da nossa proposta, mas tem outros jogos tão bons quanto da DC Comics que vão abraçar melhor. Mas nós também vamos fazer uma campanha só com personagens com poderes rasteiros em Gotham City, sabe? E ser tão interessante quanto. Tanto que numa das expansões do jogo vai sair um dado de crise mais pé no chão, dado de crise urbano, sabe? Um dado de crise mais pé no chão pra você não estar em Gotham, que, assim, por mim, eu acho que pode casar super. Eles estão caçando Coringa e tudo lá super soturna, parada séria, é o longo dia das bruxas, aí de repente, pô, portal pro passado sem dinossauros, Eu acho que vai, mas lide com isso, sabe? Eu acho que essa é a vibe do jogo. Eu tenho o Guilherme Svald, cara, que é o cabeça da Jambô Editora, ele falou um negócio que gravou na minha mente quando eu tava no começo da minha carreira. E ele tava rebatendo alguma discussão online, tá? As pessoas estão conversando, falando, tipo, não faria sentido isso acontecer. Porque, sei lá, se você der uma espadada na cabeça do cara, a cabeça do cara vai rolar. E isso é lógico, né? Óbvio, é lógico, vai acontecer. Só que jogo não tem que ter lógica. Jogo tem que ter regra, sabe? Senão a gente vai ficar o dia inteiro jogando D&D. Vou falar, tá, na verdade não, mestre, eu pego uma espada, eu corto a cabeça, eu vou pegar e vou mirar a cabeça dele porque eu vou cortar a cabeça dele e vou matar ele. Claro, você pode fazer, no livro isso falaria, mas é um jogo tem regras, sabe? Então não precisa ter uma lógica, né, super certinha que vai funcionar, não. Por exemplo, no jogo do Liga da Justiça a gente tem um tier de poder, que vão do tier D até o tier S, a gente não tem levels assim, sabe? Mas o tier D se chamando 1, né, que é o herói com começo de carreira, e você tem o Tier S, que são tipo, os melhores do mundo no jogo, sabe? E aí, seria lógico, claro, que vocês vão fazer um time, vocês estão começando o jogo a jogar agora, e um pega um velocista, outro tem um anel da Lanterna Verde, o outro é um kryptoniano, o outro é um marciano, e assim, logicamente, se essa gangue fosse bater no Batman, que é apenas um humano com treinamento normal, derrotaria o Batman. Mas não, sabe? Não faz sentido. O Batman é o Batman, cara. Independente do que for rolar, o Batman é o Batman. Vocês não vão conseguir cinco tabarés no começo de carreira. Pode ser quem for, não vai conseguir derrotar o Batman. Simplesmente. Reflete isso no jogo. Então, os tiers são bem. Como a gente tem poucos tiers também, os tiers têm uma diferença muito, muito clara de um degrau para o outro. Você subir um tier já altera muito do jogo, sabe? Então, para mostrar que mesmo você sendo um personagem kryptoniano no tier D, você ainda muito provavelmente, a não ser que você tire 10 críticos seguidos ou que você use muito ponto de roteiro para dar uma forçadinha na barra, raramente tu vai conseguir ganhar do personagem que ele é tier S, mas ele é um artista marcial, sabe? Mas ele não tem poder, eu tenho. Uma pergunta para você, Lucas, assim, baseando-se em tudo isso, né? Tipo, tem bastante coisa tal. Como, pensando ainda em princípios de game design, né? A gente, como criador, assim, seja fazendo um jogo, fazendo uma música, fazendo alguma coisa, a gente sempre quer colocar tudo e por sermos uma força motriz de criar, a gente é criativo, os seres humanos são são seres de arte, de criação. Eu fico pensando assim, se a gente for colocar tudo que a gente quer, não rola. Então, quando que você sabe que fala, meu, acabou, eu tenho que parar esse jogo aqui, quando que é a hora de parar, assim? Excelente pergunta, cara. É difícil saber, né, quando é hora de parar. Sim. Quando você está fazendo com uma empresa, que você tem um editor e tudo mais, aí o editor vai falar para você, tá, acho que deu, né? A gente tá, não vamos passar do ponto, o copo tá cheio na medida, não vamos transbordar essa parada. Mas quando você está fazendo sozinho, eu acho que é uma parada que vem com o tempo e você precisa de sabedoria para saber quando parar, sabe? Eu acho que você tem que botar limites antes. Então você fala, pô, esse jogo vai ter 200 páginas, cabe nem mais nem menos. Não, passou 200, não vai entrar.
Então você começa tenta fazer caber, né? Voltando, fazendo o eco que a gente está falando no começo sobre escopo. Então Uhum. tem coisas que precisam de escopo. E você definir o escopo antes de começar a fazer, né? Claro que não antes da. Isso aí vai vir na fase do brainstorm, né? Quando você está jogando ideias ali, claro que você não vai ficar se limitando, se podando. Mas quando você senta e seja anotando, eu adoro caderninho físico, cara. Eu, pô, sou time caderno, mano, sempre. Quando você bota no seu caderninho, tá? Eu tive todo o brainstorm, puxei todas as ideias, sei o que eu quero fazer. Agora vamos começar a colocar alguns limítrofes, alguns limitadores nessa brincadeira aí, para não ficar uma parada muito, né? Muito sem limites. Então eu sei que a hora de parar, quando eu botei limite de páginas ali, já tá passando muito, então você falou, pô, o jogo vai ter tantas páginas, tá chegando em 300, você fala, tá, ou vira expansão, né, ou não vai rolar. Tem uma expressão no game design que é o mate os seus queridinhos, né, cara? Então, alguma hora você vai ter que matar aquela parada que você gostou demais de fazer, sabe? Quando a galera faz o design de card game, sempre falam, se você não se livrou de pelo menos uma carta que você amava, você tá fazendo errado. Eu tenho muito isso também, sabe? Então eu tento botar várias paradas que eu amava, mas assim, Fala um algumas pra vão. gente, um que você falou assim, nossa, esse me doeu tirar esse de Nossa. Mojubá, o Deixa eu Fullmetal Clear. pensar, cara, porque teve. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de algum do Justice League, mas eu tinha. Ah, no livro básico, por exemplo, acho que era a regra de QG, por exemplo. Eu falei, nossa, eu queria muito que tivesse regra de QG, vamos fazer um QG, a base da galera e tudo, só que acabou que não entrou. Não, falaram, não Uhum. vai rolar entrar, vida que segue. Aí eu, putz, né, tudo bem, vou pular da ponte, mas... Brincadeira, vou... quem sabe, né? Acho que nada é jogado fora. Tem coisas que eu fiz em jogos no meu começo de carreira, lá para 2020, sei lá, que eu tenho em algum lugar em um Word, um computador que de vez em quando eu abro, né, eu pego e vou reler e falo, pô, isso aqui dá para usar. Então, eu tento seguir a filosofia de que nada é realmente jogado fora. Eu sempre fico com aquilo ali guardado no bolso para quando for a hora certa eu conseguir botar essa cartada. E tem coisa que simplesmente é ruim mesmo, sabe? E aí eu não consegui, não soube implementar, e aí melhora, na próxima implemento melhor, sabe? E até para o último bloco aqui, vamos falar um pouco da parte mercadológica Opa, vamos lá. do RPG. Cara, eu, lógico, não precisa abrir, fala o que você puder, né? Claro, Claro, claro. mas o quão rentável é fazer RPG no Brasil? Por que eu pergunto isso? Porque fico pensando uma pessoa que está vendo isso aqui agora, fala, putz, gostei, quero começar a fazer. E aí? Quais são os. O Jean até que ia falar uma parada bem legal sobre isso, não era, Jean, que você tinha comentado? É justamente isso, tipo, quão Aham. rentável é no Brasil fazer um sistema, como que você espera Sim, ter uma retribuição pelo esforço, porque, né, eu claro. comentei aqui com você um pouco antes de gravar e tal, eu mesmo estou tentando fazer um sistema Uhum. aqui bem de boa, aos pouquinhos aqui e tal, e mesmo sendo bem de boa fazer aos pouquinhos, o negócio toma proporções gigantescas, é um trabalho, né, e tudo. Putz, demais, cara, Então, demais. Eu acho que pô, já é um nicho, né? Apesar de uhum. tudo, a gente adora, a gente ama, é a nossa paixão, mas assim, é um É nicho, a gente super sabe que nichado. é. E aí, quando você coloca o nicho no Brasil, ainda por cima, o nicho fica menor ainda. Então, como você espera retorno disso? Cara, olha, eu vou falar que não é fácil. A galera que já tá Imagina. vendo já deve imaginar como é que é, né, cara? Ainda mais independente. Eu acho que Uhum, o caminho, né, da rentabilidade no independente é você fazer financiamento coletivo, ser dono da sua obra, eventualmente ganhar depois quando as vendas começarem e tudo mais, né? É isso dizendo como produtor, você fazer o seu jogo, botar para financiamento, fazer das tripas coração para fazer dar certo, né, cara? Eu não tô falando isso para desanimar ninguém, não, mas entrar sabendo que é um processo muito trabalhoso, sabe? uhum, E às vezes talvez possa não ser tão recompensador assim. Você tem que entrar com essa cabeça, não entrar achando que você. A morte é comparação, né, cara? Então você não vai fazer mais dinheiro que o Cellbit com a Ordem Paranormal fez. Vamos uhum. deixar isso Uhum. claro. Você não vai vender tanto quanto a Jambu. Né? Vamos deixar isso claro também. Então, se não fique se comparando para você não sair chateado, né, cara? Mas assim, sobre trabalhar com RPG, eu acho que aí já começa a ter mais conversa. Porque geralmente, trabalhando com RPG, você vai estar associado com alguma editora e tem N serviços que você pode fazer dentro de uma editora. Você pode ser artista, pode ser Uhum, revisor, você pode ser editor, sabe? Você pode ser designer gráfico, você pode ser coordenador de projeto. Então, a partir daí, pensar coisas que possam vir, né, junto com esse processo.
O mercado de game design, a gente sabe como é que é, cara. É. Uma luta sinistra ali. É difícil de entrar, é difícil de se manter, cara. É complicadíssimo. Então, acho assim que se você for procurar um trabalho que envolva RPG, o ideal é você, se você quiser, né, se preparar para o mercado, encará-lo como mercado literário. Que aí já Uhum. começam a ter mais oportunidades e você vai conseguir entrar, você trabalhar numa editora grande, uma editora de médio porte, como editor, como revisor, diagramador, etc., né? Se especializando para isso, sabe? Eu trabalhei numa editora aqui do Brasil durante bastante tempo, né? Eu trabalhei com edição de quadrinhos, trabalhei com quadrinhos de Power Rangers, o mangá do Lampião e tal. Eu consegui, né, ter essa oportunidade de trabalhar ao longo da minha vida, que me levou a outros lugares e conhecer pessoas e conseguir me colocar na posição que eu consigo trabalhar com design de jogos, né? Hoje em dia, de novo, trabalhando, presta um serviço aqui, fecha, né? Fecha um contrato aqui com essa, quando tem um contrato com a outra também, no sentido de tudo legalmente, tá, gente? Não tô fazendo nada pelas Claro. costas de ninguém, não, mas assim, vocês entendem, né? Você presta serviço aqui, Sim. outro ali, um projeto aqui, outro ali, e assim, né, você vai vivendo, cara. Mas eu não vou mentir, não, galera. É complicado, é um mercado difícil, né? É um mercado, como eu falei, difícil entrar, difícil se manter, mas existe, tá? Uhum. Existe, você consegue. Ainda mais nas grandes, eu vejo a galera que começou como fã de Ordem Paranormal e hoje em dia consegue trabalhar como roteirista da obra, sabe? Como Legal. game design de ordem e tal. Isso não existe, né? Mas não vou mentir, não, é complicado. Eu digo até porque, tipo assim, com jogos a gente vê muito isso, você não tocou no assunto, né? Muito do que você falou acaba sendo um paralelo perfeito ao mercado de jogos, né? Tanto Brasil Exato. quanto Sim, internacional, né? A gente. Mas jogo dá muito dinheiro, é a mídia que vai dar mais dinheiro, mas a quantidade de jogo indie que sai aí, que a gente nem a escuta galera falar não vê, muitas vezes. cara. Jogos fenomenais, que se você Sim. escutasse falar, você ia jogar, mas acaba, sabe, não vingando tanto. E uma coisa que eu vejo no mercado, tanto de jogos, mas também imagino que criando sistema de RPG deve ser muito Uhum. parecido, é que às vezes a gente não se toca, né? Tipo, não vou dizer a gente, nós três aqui, que a gente acaba falando disso, mas tô falando assim, o público geral muitas vezes não se toca do quanto esforço é colocado por trás daquilo, né? Demais, cara, demais. Tipo, até perguntar pra você assim, cara, você consegue estimar quantos dias, quantas horas, quantos dias, quantas horas. Tá, peraí. Quanto tempo aí você gasta? Quanto tempo foi para você conseguir desenvolver esses sistemas que você trabalhou aí, os Ah, independentes e cara, tudo? sim. Vamos Porque lá, deixa eu fazer uma. eu consigo imaginar que é mais do que eu tenho em hora jogada de LoL, assim, o que é triste. Cara, geralmente quando Porque eu faço um projeto independente, assim, de escopo menor, como são meus jogos e tudo, eu busco levar o ano para fazer. Então, Uhum, esse ano vai ser o ano de processamento do jogo, de pesquisa, de escrita, de teste e tudo mais. Então, eu tento levar o ano fazendo ele. Às vezes pode passar demais, mas geralmente no uhum, período de 12 meses eu vou estar dedicado àquela questão daquele jogo. Claro que um jogo maior, uma mídia enorme, como é o Liga da Justiça, a gente leva mais tempo, sabe? A Lógico. gente tá trabalhando neles escondidas tem um bom tempo já, entende? Estamos trabalhando ainda. Porque jogo é muito retrabalho, né, cara? Criação, interação, gameplay, volta, esse loop eterno. Então, assim, pô, vamos botar aqui um ano para cada projeto aí, vai? Tendo uma uhum. Pelo estimativa menos. ok. Pelo Isso, menos. isso um ano de trabalho, tipo, basicamente CLT, né? A gente tá falando. A gente tá falando de um trabalho. Porra! Não é um ano de tipo, vou tirar meia horinha aqui e Não, tá. não é, Ah, não. Onde você trabalha e faz e volta, e aí tem dia que. É porque é uma Imagina. correria, né, cara? Uma correria. Tem dia que precisa. A gente vai fazer alguma coisa para. A gente tem que ter aprovações da Warner, da DC. Então, pô, a gente está de Uhum. boa num fluxo e aí precisa apresentar para esse cabeça, para esse CEO amanhã. Vamos correr, vamos fazer, cara. É uma correria. Não é sempre, mas tem momento, tem picos, né? Vamos botar assim, cara. Então, É, fica aí pro pessoal, apreciem aí o trabalho que vocês estão vendo apreciem na o frente de trabalho, galera. vocês. sim. Engajem, troquem, Não, né? Sigam. Não, não só financeiramente, mas, putz, né? Abraça os criadores, tanto fisicamente quanto bem evento também, mas assim, né? Principalmente criador independente, criador menor, cara. Eu tento sempre dar uma moral quando eu vou em algum evento, assim, seja criador de quadrinho, de RPG, etc. Sempre tento voltar com mais sistemas independentes menores do que sistemas grandes, pô, e é né? nesses sistemas que vai ter as ideias mirabolantes, né? Porque são Exato, os cara. sistemas que É lá arriscam. que você vai.
Cara, É lá é que lá você vai ver as coisas. que às vezes pode ter. Isso acontece muito com jogo indie, então imagino que aconteça também. Às Sim, vezes você pra tem um caramba. jogo indie que o jogo não é perfeito, não é o mais polido, não é o mais legal, muitas vezes, mas Uhum, você vê ele e fala: Caraca, tem essa mecânica aqui que é incrível, exato. sabe? Tinha uma parada no mercado de quadrinhos, rapidinho, já, só Não, pra relaxa. fazer o que você falou. Tem uma parada no mercado de quadrinhos que é assim, a galera fala muito pra você fazer seu próprio quadrinho. E é o jeito mais fácil, não é você falar, eu Uhum, escrevo e tenho um monte de roteiro guardado, ninguém quer saber. Às vezes o cara vai fazer o quadrinho independente dele. Ele desenha, baloniza, faz o roteiro, né, imprime, leva lá e leva na mão do editor aquela boneca, aquele protótipo pra ele. E aí, às uhum, vezes, a arte não é boa, a história é horrível, a pessoa não tem noção nenhuma de como fazer a quadrinização, não sabe manter ritmo e tudo, só que a pessoa é muito boa fazendo fonte, né? Então o Hum, letramento da pessoa é uhum. muito bom. Ela é ruim em tudo, mas o letramento é bom. E aí a companhia chama ela e fala, cara, você não quer fazer o letramento de tal quadrinho, por exemplo? Então às vezes com RPG é assim também, cara. Às vezes o jogo fica todo é, Meio é um caso de que a perdido soma não é maior do que do que do, as. do, do que a soma realmente é menor, cara, do que as partes. A galera vai pegar as suas partes e vai falar, pô, esse cara é bom nisso, vamos chamar ele pra Uhum, fazer isso, sabe? Então, às vezes a solução é fazer, cara, fazer, que é aí que você vai ver, né? Você vai a cena criativa, a arte você não faz sozinho no quarto. Por mais que você possa uhum, ficar noites ali desenhando, escrevendo e tudo mais, ela vai ser feita de verdade quando você conhecer a galera. Quando tu for no evento, apertar a mão do pessoal, sabe? Quando você sim. virar brother uhum, de alguém e vocês começarem a trabalhar juntos em algum projeto que os dois queriam fazer, sabe? Ou você vai prestar seu trabalho para alguém que você tava num pós-evento na mesa de bar e o cara fala, pô, cara, eu trabalho nesse meio, eu gostei do que você faz, vou te convidar. Sabe, eu consegui trabalhar na Liga da Justiça foi assim, porque eu tinha ganho alguns prêmios com O o Goblin de Mojubá de Ouro, né? versão offline, e eu fiz o meu discurso lá e tudo mais, e o Pet, que é da D20, chegou pra falar comigo e falou, cara, eu gostei do jeito que você falou, do jeito que você se comunicou, eu vi que você fez mais de um jogo, então você já tá familiar sobre como é o processo de criação de um jogo, porque a pior coisa que tem pra designer, cara, é você ficar 1, 2 anos no projeto e ele não sair, mano, uhum, sabe? Hum, Porque você ficou aquele tempo todo fazendo aquilo, ele não saiu, ou seja, você gastou seu tempo, você não tem portfólio, né? Você jogou um monte de ideia ali naquele projeto que ninguém vai ver, e aí você também não pega muita coisa que é, por exemplo, como é que a produção funciona nos últimos 20 dias até entrar. Que aí muda. Quando falta um ano, é um tipo de trabalho, é um outro fluxo. uhum. Quando faltam sim. 15 dias, mano, e aí? Sabe, ninguém é mais amigo de ninguém, todo mundo quer se matar, e Aham. como é que você fica nesse processo? Você vai ficar maluco da cabeça, vai fritar, ou você vai conseguir trabalhar com. Então tem N coisas que você vê no todo o processo de você lançar um jogo aí, como você se porta depois do lançamento. Você lançou um feat que você achou que todo mundo ia adorar, ninguém gostou, é uma bosta. E aí, como é que vocês vão trabalhar em cima disso? Como é que vocês vão refazer? Vão abraçar? Vão aceitar? Então, assim, fazer é essencial porque você não só aprende como se faz um jogo, né, no sentido de mecânica e botar a mecânica no papel. Você aprende como se faz um jogo desde, principalmente se você for independente, desde como você vai fazer propaganda, até como você vai falar quando você for no canal, né, até Uhum, como você uhum. vai, lidar com catarse, lidar com apoiador, sabe? Como você vai fazer a melhor escrita para você fazer sua propaganda, né? Como que você vai fazer o fast play do seu jogo para a galera jogar? Porque o fast play ele corta a gordura e deixa só o produto viável ali, mínimo, para a galera jogar e que seja divertido ainda. Então, o processo de produção de um jogo, você, de novo, dentro do quarto escrevendo é uma coisa, mas quando o jogo vai para o mundo e o processo até ele ir para o mundo é muito importante também. É uma Sim, skill Uhum. que eu acho importante todo criador, todo game designer ter, sabe? É uma legal. skill que o pessoal não imagina muitas vezes que precisam, Não né? Legal. imagina, mas são outros 500, cara. O cara que fez 10 jogos que ele nunca lançou, o cara que lançou um jogo, tem mais experiência que ele, Uhum. simplesmente, sabe? Ele Uhum. pode não ter o mesmo polimento mecânico que o cara que fez 10 jogos vai ter, mas ele tem experiência de como é você ver seu jogo indo pro mundo, né? Ele tem experiência de como é você correr contra uma deadline. Ele tem experiência de como você lidar com a recepção de público. Então, são outros 500, sabe? Uhum. E que ninguém te ensina. Isso daí é puro Ninguém te feeling. ensina. Isso Isso aí Você daí aprendeu na na raça, hora, isso é. aí. cara. Isso aí, Isso aí é irmão, na hora. é o famoso cada um com seus BO, irmão. Se vira aí. O Fast Play de Liga da Justiça, cara, tem um monte de coisa eu achei. Eu falei, pô, isso aqui tá muito claro.
E aí todo mundo perguntou. Eu falei, tá, isso não tá tão claro assim. Ou uma coisa Passei que eu muito falei, por pô, isso. isso aqui é uma regra, qualquer coisa, isso aqui é uma mecânica, qualquer coisa, cara. Isso aqui tá ali pro estar, porque precisa estar. E de repente o negócio vira o meta do jogo. Todo mundo vê uma parada que você não viu, todo mundo começa a usar aquilo porque é muito bom, sabe? Ou é muito divertido de usar, ele funciona muito bem. Então, um exemplo, né? Foi a galera tem dois poderes separados. Um é velocidade sobre-humana, que você simplesmente muito rápido, e o outro é força de aceleração, que você é tocado por aquela força universal que dá poder pro Flash e pra família Flash, né? Uhum. Que é outra dinâmica. O Superman, ele é super rápido, mas ele não tem força de aceleração. E aí um cara, ele chegou pra mim com a ficha, né? Ele tava contando e falou: ah, na minha mesa eu tenho dois poderes só: velocidade sobre-humana e força de aceleração. Aí eu fiquei assim, ah, mas o intuito era ser um ou ser outro. E ele disse: não, não tem nenhum lugar falando que é isso. Aí eu, você tem razão, mano. Não tem nenhum lugar dizendo que você não pode pegar os dois e somar os dois bônus e virar um hiper super velocista. Mas não era o intuito quando eu fiz o poder. Eu tive que ir lá e alterar e falar, galera, ó, né, na regra ali é um ou outro, cara. Não pode pegar os dois, tá ligado? Aí toda a Mas sessão aí, vira um episódio do Flash. Eu sou o homem mais é, rápido. É só isso que. Exato. só que ele nunca é. É, Só que ele nunca é. Um cara que atira pedras, às vezes, vai, né, É derrotá-lo. rápido Nunca que. se sabe. E isso pode acontecer no jogo, inclusive, né? Então, uhum. assim, a gente pega muito disso pra... Putz, lembrei agora. Você Ah, tinha perguntado sobre alguma coisa que eu amava que não entrou pro aham, jogo, cara. Espada de força de aceleração. O sabre que eles têm na série da CW, do Flash, sabe? Que é Eu não super cheguei a tosco, ver. mas eles fazem não uns tipo uns conheço. sabres de luz com força de aceleração, cara. E aí eu falei, não, tem que ter, galera. Isso é muito maneiro, não sei o quê, e todo mundo me barrou. Ninguém, ninguém A deixou eu tristeza no final colocar, da então. frase. Ah, Todo mundo me barrou, cara. Vou ver se eu acho foto aqui pra mostrar pra você. Speed é, Force Manda pra ele Lightsaber, mas colocar na putz, edição. cara. manda que eu coloco aqui no, na edição do vídeo. E na minha cabeça eu falei, bom, todo mundo vai amar isso, porque isso é tão. Faz o caminho todo, né? É tão tosco que é muito maneiro, tá Que ligado? dá a Mas volta e não. fica bom, né? Dá a volta e fica bom, ninguém achou isso e eu fiquei triste. Olha aí, Que coisa mandei horrorosa! no Ah, tipo um Discord, deem uma lightsaber olhada. mesmo, assim, ó. É Espadona tipo do um lightsaber, eu Kuwabara falei, do Yu pô, a Yu galera vai Hakusho. adorar isso, o pessoal que é fã da série da CW vai ficar maluco e tal. E aí vocês simplesmente barraram. Ninguém, É. Bom, ninguém pessoal, deixou eu colocar. acho que é isso. Lucas, Lucas Conte, Lucas Conte. agradeço muito aí pela sua presença. Muito Pô, eu que obrigado agradeço o por. convite. Que isso, cara. Fica à vontade para voltar aqui. As portas estarão sempre abertas para você vir aqui Ô, falar mais. obrigadão. Que foi muito legal. E claro, antes de finalizar, faz aí seu jabá, cara. Por favor, redes sociais, Claro, galera, faz eu, tudo. eu sou tenho o Mojubá, aqui tem em mão, você consegue achar ele na Amazon, se você comprar direto na Amazon Prime, tá ligado? Chega rapidinho pra você. O Fullmetal Cria, cara, se eu não me engano, esgotou. Você consegue achar em sebo de RPG e tudo mais, é a primeira tiragem, né? A gente tá trabalhando pra fazer outra, né? Mas Uhum. também em sebo de RPG no geral, você consegue achar, e você consegue achar os dois jogos no Instagram também, Mojubá RPG no Instagram e Fullmetal Cria no Instagram também, beleza? Procurem lá, sigam o Instagram da D20 Culture, que é lá onde eles estão postando as novidades sobre o Liga da Justiça, que agora tá em financiamento tardio, se você não conseguiu pegar no primeiro Ó, financiamento, você pode ir no Catarse Justice League Unlimited, você acha nosso jogo lá. No meu TikTok eu tô sempre falando, sempre não, mas eu estou tentando, né, postar com mais frequência sobre os meus jogos. Você encontra lá Full Meta Ponte no TikTok, sigam lá também, que eu tô sempre postando, beleza? É isso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu adoro vir em programa que eu posso ficar falando, né, trocentas horas eu sobre adoro processo gente que fala, criativo e cara. tal. Eu adoro gente que fala, né? Obrigado. Eu adoro ouvir ficar falando, divagando, desvia do assunto, traz insight, traz bastidores, tem essa conversa, galera, eu adoro. Então também você É, está assistindo, tem um canal que é tão maneiro aqui quanto a Rogério de Mestre, me chame que eu que com isso. certeza irei. Né, se inscrevam aí, já estou roubando já mais de vocês. Mas se Obrigado. inscrevam, agora eu tô pedindo. Se inscrevam no canal que vai ter muito mais conteúdo como esse também, trocando ideia com outros Com criadores certeza. e mestres, narradores, jogadores, imagino, né? Sim. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade aí. Sigam o Liga da Justiça lá também na The20 Culture. E joguem um jogo, cara. Fast Play de graça, 60 páginas de graça para você criar. Não é só ficha pronta, você pode criar seu personagem para você ter um feeling de como o jogo vai ser, Uhum. sabe? De qual maneira tá o jogo. Então baixa o Fast Play lá. Fica lá na página do Catarse do Liga da Justiça também.
E acho que no mais, né, criem jogos, joguem jogos. Duas coisas, né, que eu pego isso para mim também. Estamos jogando poucos jogos e criando poucos jogos também. Então a gente tem que fazer, sempre pode fazer mais. Boa. Né? Sempre jogue mais, sempre crie mais. E você, Jean, algum comentário para fechar aqui? Não, coloque aí embaixo. Você me falou, pegar o lugar do Vini, que geralmente fala isso. Coloque aí embaixo que sistemas de RPG diferentes vocês jogaram aí, que não são desses mais clássicos aí, que não é um D&D, não é nem o Tormenta, não é o Pathfinder. O que vocês já jogaram aí que tinha aquela mecânicazinha que vocês falaram, cara, isso é filé, queria que isso tivesse em mais jogos. O Caio já tá se preparando aí para mostrar alguma coisa, inclusive, não sei o que ele quer falar. Vamos ver aí, vamos ver. Propaganda de graça para um amigo meu, ó. Isso aqui, ó, Etmos. Caramba, tá todo mundo falando, cara. Bom, eu não peguei. Pra caramba, cara. Fala que é um jogar sinistro mesmo. Vou chamar ele aqui para vir aqui também. É uma viagem que falam, né, cara? Esse jogo é uma viagem. Pequeno, independente, e ó, bom pra caramba, velho. Eu vou pegar. Tem pra venda já? Eu vou comprar o Etmos. Tem na Amazon, cara. Tem na Amazon. Vou pegar o Etmos. Bom, então, faça igual o Caio, deem exemplos aí, cara, aquele sisteminha filé, que, mano, quem sabe aparece aí mais jogos, né? Se vocês derem mais popularidade para esse tipo de... Às vezes, o jogo pequeno que você tá ignorando é o RPG que você mais vai gostar de jogar. Exatamente. Bom, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção e eu vejo todos vocês no próximo nível.